Fala, galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica e o ciclo de Carnot. Hoje, galerinha, você vai entender o porquê é impossível a gente construir um motor de geração infinita. E você também vai aprender a fazer os cálculos. Beleza? Então, galerinha, bora lá comigo? Então, solta a supernova! Uau! Galerinha, então quando a gente fala sobre a segunda lei da termodinâmica, quando a gente observa na natureza, a gente consegue transformar toda a energia mecânica em calor. Mas o oposto não acontece. Como assim, professor? Se a gente pegar, por exemplo, num dia de frio e esfregar a nossa mão, a gente consegue transformar essa energia mecânica aqui em atrito. E esse atrito, ele gera calor. Mas se a gente tentasse pegar esse calor, a gente não conseguiria converter de novo na energia mecânica que produziu ele. E esse é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. E, graças a isso, algumas questões surgiram. E, diante a essas impossibilidades, foi criada a segunda lei, que diz o seguinte. Ela diz duas coisas para a gente. Uma a gente já conhece. A gente sabe que o fluxo do calor é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. A gente já sabe disso, mas o que é novidade aqui para a gente? Aqui, a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, que não existe máquina térmica que ela trabalhe com 100% de eficiência, ou seja, nenhuma máquina térmica consegue um rendimento de 100%. Essa é a segunda lei da termodinâmica e graças a esse enunciado da segunda lei da termodinâmica, que a gente vai entender um pouquinho melhor daqui um pouco, é porque a gente não tem motores de geração infinita, que nem a gente vê aí no YouTube. Muitas vezes a gente vê lá os Moto Perpétuums, né? Vários motores de geração infinita. Então hoje eu vou te explicar que tudo isso é mentira, é fake. Então, graças à segunda lei da termodinâmica, a gente não pode ter um motor que, em outras palavras, que se retroalimenta indefinidamente, que ele funcione sem parar. Pois se a gente tivesse isso, todos os problemas energéticos da humanidade estariam acabados. Imagina como que seria o impacto disso na economia mundial. Então, galerinha, a segunda lei da termodinâmica, ela diz isso pra gente, ela causa essa impossibilidade. E a gente vai entender um pouquinho melhor vendo o simulador que eu trouxe para você. Bora lá pra gente entender um pouquinho melhor? Então, galerinha, agora no nosso simulador aqui, olha só o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma chaleira e ela está representando aqui para a gente a nossa máquina térmica. Então, o que é que tem de especial na nossa máquina térmica? A nossa máquina térmica, ela opera entre duas fontes de temperatura. A temperatura quente, que é a temperatura que é injetada na nossa máquina térmica, e a temperatura fria, que é a temperatura que é rejeitada pela nossa máquina térmica. E você vai perceber aqui na nossa máquina térmica que ela vai realizar um trabalho, mas vai haver uma perda de energia aí. Vamos ver então? Então, olha só aqui a nossa chaleira. Eu vou ligar ela aqui, eu vou colocar um foguinho nela aqui, ó. Eu quero que você observe o seguinte, a hora que eu coloco o foguinho, eu começo a dar energia para ela. Se você vier aqui na legenda, você vai ver que o vermelhinho é a energia térmica.
O branquinho é energia mecânica, que é o que a gente está vendo aqui, ó, na formação de energia aqui. Então, olha só o que está acontecendo. Eu tenho aqui a minha fonte de energia, que é a entrada, a energia que eu estou injetando na minha máquina térmica, que é o meu chaleiro aqui, o meu bule. Então, quando eu coloco energia aqui, essa energia ela vai ser transformada em trabalho e ela vai rejeitar um pouco de energia na forma de calor. E é o que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo o vermelhinho saindo aqui, ó? Olha só. Olha de novo aqui, ó. E um pouco dessa energia se transforma em energia mecânica. No caso aqui que está girando essa roda que está representando aqui para a gente um gerador de energia, tá? Ou seja, está representando a transformação de energia mecânica. Então esse é um exemplo para a gente entender o que está acontecendo, como funciona a segunda lei da termodinâmica. Então tem uma fonte de calor quente, uma fonte de calor aqui, ó, com a fumacinha fria. Fria quer dizer que ela está com uma temperatura menor que a fonte de calor de entrada, que a fonte de calor quente. E ela está realizando um trabalho e está rejeitando, está perdendo, está dissipando um pouco de energia. E está causando aqui, ó, uma outra transformação de energia aqui para a gente, que é a energia de movimento, a energia mecânica aqui, no caso a energia cinética. Se a gente terminar esse ciclo aqui no nosso simulador, essa energia se transforma em energia elétrica, que depois vai se transformar de novo em energia térmica e por aí vai. Belezeira? Deu para entender então, galerinha, como que funciona a segunda lei da termodinâmica? Então, vamos voltar lá? Então, voltando aqui, galerinha, como que a gente pode então enunciar a segunda lei da termodinâmica? Vamos ver? Então, olha só como que a gente pode enunciar essa segunda lei da termodinâmica. A gente pode relacionar ela da seguinte forma. O Q1, ele é o calor, a quantidade de energia que está sendo fornecida pela fonte quente. Ou seja, é a energia injetada no meu sistema. Essa daqui você já conhece, é a letra tal, que representa para a gente o trabalho que é realizado pela máquina térmica. E o Q2 é a quantidade de calor que é rejeitada pela fonte fria, ou seja, pela fonte que tem a temperatura menor. E eu fiz um esqueminha aqui para você, ó. Tá vendo aqui esse esqueminha? Eu tenho aqui em laranja, que eu coloquei uma cor mais quente para você entender melhor. E ela está representando para a gente a energia injetada no sistema, a energia da fonte quente, que tem a temperatura T1, que é a temperatura mais alta. Essa energia vai entrar na minha máquina térmica, ela vai realizar um trabalho e depois que ela realizar um trabalho, ela vai rejeitar um pouco dessa energia, que é o que a gente chama de fonte fria. Então ela vai perder, entre aspas, rejeitar um pouco dessa energia e a temperatura vai diminuir. Professor, e como que eu guardo essa formulinha? Essa formulinha nunca mais você vai esquecer. Sabe por quê? É a formulinha do quero te queimar. Olha só. Sabe quando você tem aquele seu amiguinho ou aquela sua amiguinha que não gosta de você e ele quer te queimar? Nunca mais você vai esquecer, meu querido, dessa formulinha. Então essa formulinha vai para aquele seu amiguinho que quer te queimar. Lembrando sempre, ó, que o Q1, olha só, ele é a quantidade de energia que é injetada na minha fonte, ou seja, a quantidade de energia da fonte quente. E o Q2 é a quantidade de energia que é liberada da minha fonte, ou seja, a quantidade de energia que ela é rejeitada. Sacou o lance, galerinha?
Vamos ver no simulador para a gente entender um pouquinho melhor, porque eu gosto de comparar isso daí com o corpo humano. Como assim, professor? Então, bora lá para a gente ver e entender melhor? Vem comigo! Então, bora lá, galerinha. Eu gosto de pensar, galerinha, na segunda lei da termodinâmica da seguinte forma. A gente imagina aqui o menininho como se fosse uma pessoa normal. Para ele poder fazer as atividades do dia a dia, ele precisa de energia. Tá vendo aqui esse verdinho? Se a gente olhar aqui na legenda, está representando a energia química. Então, olha só, ele precisa de alimento para poder ter energia química. Ele tendo energia química, ele vai poder utilizar essa energia para pedalar a bicicleta. Nisso, ele transforma essa energia em energia cinética, ou seja, energia mecânica, que vai girar essa correia, que vai girar a roda aqui do nosso gerador de energia para produzir eletricidade. Olha só que coisa interessante. Quando eu coloco meu menininho aqui para pedalar a bicicleta, toda a energia que ele tem aqui, ó, ela está sendo transformada em energia cinética. Você observou que uma parcela dessa energia ela sai na forma de calor? Olha só aqui. Então ele pedala, ele tem uma energia que é injetada nele. Olha só quando eu alimento ele. Então ele tem esse ganho de energia. E esse ganho de energia vai ser transformado em energia mecânica, mas à custa de uma perda de energia térmica aqui, ó. Olha só. Deu para perceber então? Eu gosto de pensar na segunda lei da termodinâmica dessa forma, que é como a energia que a gente come do alimento, a gente produz um movimento com as atividades do nosso dia a dia e libera um pouco dessa energia na forma de calor. Sacou o lance? Então, vamos voltar lá para nossa historinha? Bora lá, galerinha! Galerinha, vamos agora entender como é que funciona esse motor aí de 4 tempos do tal do ciclo de Otto. Então, olha só, a primeira fase aí do motor, a primeira etapa, é a admissão. Então, nesse duto aqui, ó, que é o duto de admissão, é onde entra o combustível. A válvula de admissão abre e aí o combustível ele preenche aqui a câmara de combustão. Vamos ver isso acontecendo? Aí eu vou tentar dar uma pausa para a gente conseguir entender melhor. Então, vamos ver. Viu só? Então, o combustível entrou, preencheu a válvula de admissão abriu, preencheu a câmara de combustão, a válvula de admissão fechou. Agora a gente vai para a segunda etapa, para a segunda fase, que é a compressão. Então agora todo esse combustível que está aqui, ele vai ser comprimido aqui pelo pistão. Vamos ver isso acontecer? Então esse é o segundo passo, olha só. Agora que o combustível ele é comprimido a altíssima pressão, agora acontece o seguinte, a vela aqui, ela vai disparar uma faísca. E a hora que ela disparar uma faísca nesse combustível altamente comprimido, o que vai acontecer? Vai criar uma combustão. E a biela, o pistão aqui, ele vai descer. Vamos ver isso acontecendo? Viu só? E agora a gente chega no quarto e último passo, que é a exaustão ou escape. Agora que toda aquela mistura de ar e combustível, ela entrou em combustão, o que aconteceu? Sobrou aqui os gases da exaustão. Então, agora a válvula de exaustão aqui, a válvula de escape vai abrir, vai permitir que os gases passem pelo duto de escape, enquanto que o pistão vai se movimentar para cima.
Vamos ver então isso acontecendo? Então, galerinha. Então agora a gente está vendo aí todo o ciclo se repetindo. Tá dando para ver então? Vamos tentar acompanhar esse ciclo? Então, ó, admissão, compressão, combustão, exaustão. Admissão, compressão, combustão, exaustão. Olha só, admissão, compressão, combustão, exaustão. Admissão, compressão, combustão, exaustão. Admissão, compressão, combustão, exaustão. Admissão, compressão, combustão, exaustão. Deu para entender? Beleza, então, galerinha. Então, bora lá para frente para a gente continuar a nossa historinha. Então, galerinha, agora que a gente viu o motor de 4 tempos, vamos entender como que é o rendimento de uma máquina térmica. Então, toda máquina térmica pode ser calculado o seu rendimento, tá? Esse rendimento, ele é uma razão da energia utilizada pela máquina térmica pela energia de injeção nela, tá? Olha só, e a gente pode calcular com essa formulinha. Professor, como que eu decoro essa formulinha? Fácil, fácil, meu amiguinho. Essa é a formulinha do não tá quente. Sacou? Professor, mas tem como eu relacionar essa formulinha com a segunda lei da termodinâmica? Mas é claro, meu amiguinho. Lembra da formulinha do quero te queimar? Então, ó, vou escrever ela aqui, ó. Q1 é igual trabalho mais Q2. Se eu isolar esse trabalho aqui, ó, fica Q1 menos Q2. E é isso aqui que eu vou jogar aqui, ó. Então, vai ficar aqui o rendimento é igual. No lugar do trabalho, eu vou colocar Q1 menos Q2. Então, vai ficar Q1 menos Q2. Dividido pelo Q1. Agora, ó, eu vou abrir isso daqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, vai ficar que o rendimento é igual a Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Ah, Q1 sobre Q1, qualquer coisa sobre qualquer coisa é 1. Então, o rendimento vai ser igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Olha só, então a gente pode calcular o rendimento dessa forma também. Sacou o lance? Então guarda essas duas formulinhas, pessoal. Então, galerinha, ó, essa daqui é a formulinha do não quero queijo, ok? Então guarda essa formulinha. E essa da formulinha aqui é do não tá quente, só para a gente relembrar, ok? Então, o rendimento de uma máquina térmica, galerinha, ela nunca vai alcançar o 100%. Algumas máquinas, como por exemplo os motores a gasolina, só para vocês terem uma ideia, eles não chegam nem a 30%. Já os motores a diesel são um pouquinho mais eficientes, eles chegam perto dos 40%. Uma locomotiva que você vê aí na linha férrea puxando toda aquela carga, às vezes até mais de 1 quilômetro de carga, elas não têm 10% de eficiência. Imagina se tivesse 100% de eficiência da energia que é dada para elas, o que elas não poderiam transportar. Então, infelizmente, a gente tem essas restrições aí para a gente poder construir uma máquina com o máximo de aproveitamento possível. Mas agora vamos falar do ciclo de Carnot. Então, graças a essas imposições aí da segunda lei da termodinâmica, a gente não pode ter uma máquina com 100% de eficiência. Então, o rendimento ele tem que estar entre 1, que equivale a 100%, e ele tem que estar igual ou menor que 0, tá? E essas máquinas que a gente considera como ideais, elas são conhecidas como máquinas de Carnot, em homenagem ao físico e engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot.
tá? São máquinas teóricas que operam nesse chamado ciclo de Carnot. Na realidade, a gente tenta construir máquinas que operem o mais próximo possível do ciclo de Carnot para aproveitar o máximo possível da eficiência dela. Como que é caracterizado o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, ele tem duas isotérmicas, ok? Então, ó, de A a B é uma isoterma e de C a D é outra isoterma. E ele tem duas adiabáticas, olha só, adiabáticas, que é a transformação de BC e de DA. Você se lembra que é a adiabática? É uma transformação que acontece muito rápido, que não dá tempo de trocar energia com o meio exterior. Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um exemplo no gráfico da pressão pelo volume de uma transformação de um ciclo de Carnot, onde eu tenho duas isotermas, que é a AB, CD, e duas adiabáticas, que é a BC, AD. Para que possamos ter uma máquina com o máximo de eficiência possível, essas isotérmicas, a AB, que tem a temperatura maior, e a CD, que tem a temperatura menor, elas teriam que ser uma transformação tão lenta, mas tão lenta, mas tão lenta, que elas teriam que tender ao infinito de tão lenta que elas deveriam ser. E as transformações adiabáticas teriam que ser instantâneas. Então, por isso que é impossível, improvável a gente ter uma máquina que opera plenamente no ciclo de Carnot, mas a gente busca o ciclo de Carnot como uma máquina ideal para a gente projetar as nossas máquinas térmicas para ter o máximo de eficiência possível. Sacou o lance? E quando uma máquina ela opera próximo, ou perto, ou parecido com o ciclo de Carnot, a gente tira algumas conclusões, como por exemplo, toda energia que é dada para essa máquina térmica, toda ela é transformada em temperatura. Então a gente pode relacionar, ó, a temperatura da fonte fria, a energia, da fonte fria com a temperatura da fonte fria. Assim como a gente pode relacionar a energia da fonte quente com a temperatura da fonte quente. Sabendo disso, a gente pode fazer uma sacada muito legal. Lembra da última formulinha que eu te expliquei? Qual formulinha, professor? Lembra da formulinha do não quero queijo? Olha só, se o Q2 num ciclo de Carnot, toda a energia que é dada para a fonte fria é transformada em calor, assim como toda energia que é dada para a fonte quente também é transformada em calor, então a gente pode escrever essa formulinha dessa forma aqui, ó. Sacou o lance? Então o rendimento ele pode ser relacionado à temperatura quando a gente considera o ciclo de Carnot. Deu para entender? Então vamos sacar e pensar um pouquinho, vamos pensar um pouco para a gente tirar algumas conclusões aqui. Então olha só, olhando aí a nossa formulinha, esse rendimento aí que a gente tem é o rendimento máximo que uma máquina térmica ela pode alcançar. Mas a gente nunca vai poder ter essa temperatura da fonte quente igual a zero. Por que não? Se a gente raciocinar, a gente precisa injetar energia no sistema para o sistema produzir trabalho. Se a gente não injeta energia no sistema, como que a gente produz trabalho? Então não tem como é uma das impossibilidades para a gente ter uma máquina térmica com 100% de eficiência. E pela lógica aqui, a gente também nunca vai poder ter essa temperatura final, que é a temperatura rejeitada, maior que a temperatura de injeção aqui na nossa máquina térmica. Se a gente tivesse isso, a gente teria um rendimento maior que 100%. Então a temperatura rejeitada, ela tem que ser sempre menor que a temperatura que foi injetada no sistema, para a gente poder ter
o máximo de aproveitamento na máquina térmica, e por isso que ela não vai chegar no 100% e muito menos passar do 100%, porque senão ela passaria do 100%, né? E olha só, para um rendimento igual a 1, olha só, esse rendimento aqui, para ele ser igual a 1, ou seja, ser igual a 100%, a gente teria que ter aqui na fonte fria uma temperatura equivalente ao zero absoluto. E a gente sabe que não existe essa temperatura, pois se ela existisse, o próprio átomo entraria em colapso. Então, outra impossibilidade aqui que a gente tem para que a máquina térmica não alcance os 100% de eficiência. E uma última coisa que eu já falei para vocês é que para ter o máximo de rendimento a gente tem que fazer essa máquina térmica operar em uma diferença de temperatura para cima e para baixo muito elevada, uma variação de temperatura muito alta e muito baixa. E esse ciclo acontecer num intervalo de tempo muito grande. E as transformações adiabáticas serem instantâneas. Belezeira? Então, galerinha, vamos fazer alguns exemplos? Então, bora lá comigo. Então, galerinha, vamos resolver os exercícios? Olha só o primeiro exercício aqui, ó. Uma máquina térmica, em cada ciclo, olha só a palavrinha mágica, ela rejeita para a fonte fria 240 joules dos 300 joules, olha só a palavrinha mágica, que retirou da fonte quente. Determine o trabalho obtido por ciclo nessa máquina e o seu rendimento. Olha só então, galerinha, que fácil. Vamos anotar então aqui os dados. Ok? Então ele falou pra gente que tem uma fonte que está rejeitando 240 joules. Se ele está rejeitando, então é o Q2, a fonte fria. E ele falou que ele está retirando da fonte quente 300 joules. Então o Q1 é igual aos 300 joules. E ele quer que a gente calcule o quê? Qual que é o trabalho. Então essa é a aplicação direta da nossa formulinha da segunda lei da termodinâmica. Lembra dela? Não quero te queimar. Então Q1 é igual ao trabalho mais Q2. Só substituir. Então vai ficar Q1 é igual a 300. O trabalho é o que eu quero achar, mais o Q2 que é igual a 240. Se eu isolar o trabalho, é só passar o 240 para o outro lado da igualdade. Então vai ficar 300, o 240 era positivo, fica negativo do outro lado. Então o trabalho é igual 300 menos 240 dá 60. 60 o que, professor? 60 joules. Não foi fácil? Vamos para o próximo? Então olha só, galerinha. O rendimento, vamos já anotando os dados aqui, ó. Então, ó, o rendimento de uma máquina térmica é de 60%. Em cada ciclo dessa máquina, o gás recebe, olha a palavrinha mágica, o gás recebeu 800 joules da fonte quente. Na letra A, a gente quer saber qual que é o trabalho. Na letra B, a gente quer saber qual que é a quantidade de calor em cada ciclo que é rejeitado para a fonte fria. Então, olha só, no exercício 2 ele deu para a gente o rendimento, que é 60%, ok? Ele falou para a gente que essa máquina aí, ela está recebendo 800 joules da fonte quente. Então, o valor do Q1 é igual a 800 joules. E aí na letra A, ele quer que a gente calcule o trabalho. E na letra B, ele quer que a gente calcule o Q2, que é a energia rejeitada pela fonte fria. Então, galerinha, eu vou aplicar aqui a formulinha do não tá quente. Olha só, se eu aplicar essa formulinha, eu sei que o rendimento é zero. Opa, deixa eu escrever de novo.
O rendimento é 0,6. O trabalho é o que eu quero achar. E o Q2, o Q1, ele me deu, que é 800. Agora, fazendo essa multiplicação em cruz aqui, ó, fica aqui o trabalho, vai ser igual a 480 joules. Então, eu já encontrei o valor do meu trabalho. Agora, eu preciso encontrar o valor do Q2. Para achar o valor do Q2, eu tenho várias possibilidades. Eu posso usar a formulinha do não quero queijo, mas eu vou preferir usar a aplicação direta da segunda lei da termodinâmica, Q1 é igual trabalho mais Q2. Olha como que fica fácil agora. Fica assim, ó, o Q1 ele me deu, que é 800. O trabalho eu acabei de achar que é igual a 480, mais o Q2, que é o que a gente vai encontrar. Então, ó, resolvendo aqui, fica aqui Q2 é igual a 800 menos 480. Então, Q2 é igual a 320 joules. Belezeira? Olha que fácil que é esses exercícios, galerinha. Vamos pro próximo? Então, ó, 3. Uma máquina térmica executa um ciclo entre as temperaturas. Olha só, ele me deu a temperatura de 500 kelvins da fonte, olha só, quente, 400 kelvins da fonte fria. Qual que é o máximo de rendimento que essa máquina poderia ter? Então, vamos anotar os dados? Olha só, anotando os dados aqui, ó. A temperatura da fonte quente é igual a 500 kelvins. A temperatura da fonte fria é igual a 400 kelvins. E eu quero saber qual que é o rendimento máximo. Para isso, eu vou usar a formulinha do não tenho tempo. Olha só ela aí. Então, o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria é 400, a temperatura da fonte quente é 500. Fazendo essa conta, ó, o rendimento vai ser igual a 1 menos 400 dividido por 500 vai dar 0,8. Então, o rendimento vai ser igual a 1 menos 0,8 dá 0,2. Ou, se você preferir, o rendimento ele equivale a 20%. Aí é com você. Beleza? Vamos pro próximo? Olha que fácil que é esses exercícios, galerinha. Então, ó, 4. Uma máquina térmica, ela recebe da fonte quente 100 calorias e transfere para a fonte fria, olha só, 70 calorias. O rendimento dessa máquina é quanto? Então, ele quer saber o rendimento. Então, vamos de novo anotar os dados aqui, ó. Então, anotando os dados. Ele falou que a fonte recebe, que é o Q1, a energia quente, 100 calorias. E ele transfere, ou seja, ele rejeitou 70 calorias. Ele quer que a gente calcule qual que é o rendimento. Para isso, eu vou usar a forminha do não quero queijo. Olha só. Então vai ficar assim, rendimento é igual a 1 menos o calor da fonte fria 70 dividido pelo calor da fonte quente, que é 100. Então o rendimento vai ser igual a 1 menos 70 dividido por 100 dá 0,7. Então o rendimento vai ser 1 menos 0,7 dá 0,3. Ou, se você preferir, o rendimento vai ser igual a 30%. Sacou? Olha que é muito fácil esses exercícios, galerinha. Vamos para frente, então? Olha só como que tá fácil. Olha o exercício 5. Exercício 5. Vamos grifar? Olha só. Se uma máquina térmica retira por ciclo 500... Olha, vamos grifar aqui, ó. Ela retirou 500 joules de calor da fonte quente. E ele rejeitou, olha só, 400 joules para a fonte fria.
qual que é o peraí, qual que é o rendimento e o trabalho útil por ciclo. Então, olha só, eu tenho então a fonte quente que ele me deu aqui, que equivale a 500 joules. Ele me deu também a fonte fria, que equivale a 400 joules. E ele quer saber qual que é o rendimento e qual que é o trabalho. Então, para isso, eu vou chamar a formulinha do não quero queijo. Olha só ela aí. Então, com essa formulinha, eu vou calcular o rendimento. Então, vai ficar 1 menos a quantidade de calor da fonte fria é igual a 400 joules. Da fonte quente é igual a 500 joules. Então, o rendimento vai ser igual a 1 menos 400 dividido por 500 dá 0,8. Então, vai ficar aqui o rendimento da fonte fria vai ser igual a 1 menos 0,8 dá 0,2. Ou, se você preferir, 20%. Olha só, já encontramos a primeira questão aqui. Agora, o trabalho. Para achar o trabalho, aplicação direta da segunda lei da termodinâmica. Quero te queimar. Q1 é igual ao trabalho mais Q2. Então, vai ficar aqui o Q1 é igual a 500. O trabalho, quanto que vale o trabalho, professor? É o que eu vou calcular. E o Q2, professor? 400. Ah, professor, que conta fácil. É fácil mesmo. Não tem segredo essas contas aqui da segunda lei. Então, vai ficar 500 menos 400. Fazendo essa conta aqui, quanto que dá? 100. 100 o que, professor? 100 joules. É muito fácil. Vamos para o próximo. Olha só o exercício 6. Vamos grifar. Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclo entre as temperaturas, olha que interessante, de 27 graus Celsius e 227 graus Celsius. Em cada ciclo, olha só, ela recebe 1000 calorias da fonte quente. O máximo, olha só o que ele quer achar da gente, o máximo de trabalho que a máquina pode fornecer ao ciclo exterior em calorias vale quanto? Vamos anotar então de novo os dados aqui, ó. Então ele me deu a temperatura da fonte fria, que é igual a 27 graus Celsius, e ele me deu a temperatura da fonte quente, que é igual a 227 graus Celsius. Ele me deu também a energia da fonte quente, que está entrando aí, que é igual a 1000 calorias. Ele quer que a gente calcula o trabalho. Olha só, a gente não pode deixar a temperatura em graus Celsius. Para isso é muito simples, é só a gente usar aquela relação que eu te ensinei lá no primeiro bimestre, que a temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Em outras palavras, é só somar aqui, ó, 27 mais 273, quanto que dá? 300 kelvins, essa temperatura em Kelvin. Então, 227 mais 273 equivale a 500 kelvins. Agora sim. Então, qual que é a formulinha que eu vou usar? Eu vou usar a formulinha do não tenho tempo. Me ajuda aí, galerinha. Então, vai ficar assim, ó. Que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura 2 da fonte fria igual a 300 sobre a temperatura da fonte quente. Opa, aqui eu escrevi errado, né? Vamos consertar? Agora que eu vi. Aqui é a temperatura 1 da fonte quente. Então vai ficar assim, ó. Que o rendimento é igual a 1 menos. Fazendo essa conta, 300 dividido por 500 dá 0,6. Então, galerinha, o rendimento aqui vai ser igual a 0,4. Agora a gente vai pegar esse rendimento para achar o trabalho. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela formulinha do não tá calor. Então no lugar do rendimento eu coloco 0,4. O trabalho é o que eu vou achar. E o Q1, professor? Ele me deu, ó, vale 1000. Então fazendo essa multiplicação em cruz, o trabalho vai ficar igual a 400. 400 o que, professor? 400
calorias, porque dessa vez ele deu unidade de medida em caloria. Então fique esperto, porque esses exercícios dá para a gente também utilizar caloria para calcular. Fica muito ligado, galerinha, senão aqui você pode errar. Vamos para o exercício 7. Olha o 7 que fácil também. Um gás perfeito realiza um ciclo de Carnot. A temperatura da fonte fria, olha só, é 27 graus Celsius. E a temperatura da fonte quente, 327. Determine o rendimento do ciclo. Vamos anotar os dados? Então, anotando aqui os dados. Vai ficar assim, ó. A temperatura da fonte fria equivale a 27 graus Celsius. A gente sabe que é só somar com mais 273, que equivale a 300 kelvins. A temperatura da fonte quente equivale a 327 graus Celsius. Mais 273 equivale a 600 kelvins. E ele quer que a gente calcule o quê? O rendimento. Para isso, qual que é a formulinha que a gente vai chamar? A gente vai chamar a formulinha do não tenho tempo. Então, rendimento vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria é igual a 300 e a temperatura da fonte quente é igual a 600. Então, o rendimento vai ser igual a 1 menos 0,5. 1 menos 0,5, então o rendimento é igual a 0,5. Ou, se você preferir, 50%. Olha que fácil. Mas tá muito fácil esses exercícios, professor. Eu sei, meu amiguinho. Vamos pro próximo, então? O último. Exercício 8. O exercício 8 ele já é mais interessante. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas. Vamos anotar aqui, ó, as temperaturas de 400 kelvins e 280 kelvins. Recebendo, olha só, 1.200 joules de calor da fonte quente. O calor rejeitado para a fonte fria, olha o que ele quer que a gente acha. E o trabalho realizado pela máquina em joules são, respectivamente, então vamos anotar os dados? Então vamos anotar aqui no cantinho os dados. Então ele deu para a gente a temperatura da fonte quente, que equivale a 400 kelvins. Ele deu a temperatura da fonte fria, que equivale a 280 kelvins. Ele deu a energia que está sendo injetada no sistema, que é 1.200 joules, e ele quer que a gente calcula a temperatura, a energia, na realidade, rejeitada pela fonte fria, e o trabalho, olha só. Então, qual que é a formulinha que eu vou chamar aqui, ó? Eu vou chamar a formulinha do não, olha só, não tenho tempo. Então, vamos lá. Calculando aqui, ó, vai ficar 1 menos a temperatura da fonte fria, 280, a temperatura da fonte, a temperatura aqui da fonte quente é 400, fazendo essa conta, o rendimento aqui vai ser 1 menos, quanto que dá 280 dividido por 400? Dá 0,7, então o rendimento vai ser 1 menos 0,7, dá 0,3, ou 30%, se você preferir. Então, professor, mas a gente achou o rendimento, não é isso que a gente quer a temperatura, a energia que é rejeitada pela fonte fria e o trabalho. Então, agora eu vou usar aqui, ó, a minha formulinha do não tá calor. Agora com ela eu vou descobrir o trabalho, porque eu já tenho rendimento, que é 30%, ou 0,3. Porque o Q1 ele me deu, ó, nos dados, que é igual a 1.200. Fazendo essa multiplicação em cruz, então o trabalho equivale a 360 joules. Já encontramos o valor do trabalho. Agora só encontrar o valor do Q2. Para achar o Q2, aplicação direta da segunda lei da termodinâmica. Então vai ficar aqui Q1, ou seja, quero te queimar, né? Lembra da formulinha?
O Q1 ele me deu no exercício, que é igual a 1.200. O trabalho eu acabei de achar, que é 360. E o Q2, que é o que a gente vai calcular. Isolando aqui o Q2, ele fica 1.200 menos 360. Fazendo então 1.200 menos 360, você chega no valor de 840 joules. Terminamos, galerinha. Você poderia, nesse exercício, se quisesse, usar aquela formulinha do não quero queijo. Vou deixar ela aqui para você, se caso você quiser testar ela. Aí é só você... só você tentar e você vai ver que chega no mesmo resultado, ok? Então, qual que é a alternativa, professor? Alternativa A. Fechou? Então, galerinha, vamos voltar lá para nossa aula para a gente poder se despedir? Então, galerinha, espero ter ajudado mais uma vez. E aí eu vou falar para vocês, se precisar de alguma ajuda, é só me procurar nos plantões. E tô convidando você a entrar lá no nosso site. Lá no nosso site você vai encontrar todas as atividades com os roteirinhos. Você vai encontrar também os vídeos com as explicações. E eu tô colocando devagarzinho todos os gabaritos em vídeo também, tá? Então, qualquer coisa é só me chamar no plantão. Belezeira? Então, galerinha, um grande abraço, fica com Deus. Até mais, fui!